Nossa, melhor quali da temporada 2025 na Fórmula 1 aconteceu no México. Olha só, ninguém poderia esperar que isso acontecesse dessa forma a essa altura do campeonato. Eu nem ia gravar esse vídeo. Sério, eu ia simplesmente assistir o treino e seguir com a minha vida. Mas, como sábado à noite, fiz todos os meus estudos, assisti ao treino ao vivo, porque eu não vou ver a corrida amanhã no domingo à tarde, eu só vou ver no domingo à noite. E o vídeo sobre o GP do México de 2025 você só vai ter na segunda-feira pela manhã. Mas olha só o Lando Norris como grande vencedor do quali, hein? McLaren veio forte, teve reação, Norris conseguiu a pole. Ninguém imaginava que duas Ferraris iam embaçar o rolê do Max Verstappen e do Oscar Piastri, e eu chego nesses dois daqui a pouco. Mas começando pelo menino Lando Norris, hein? Deixa eu me apresentar para você que está caindo de paraquedas. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o treino classificatório para o GP do México de Fórmula 1 em 2025. De tempos em tempos eu falo sobre Fórmula 1 porque é o esporte que eu amo e assisto desde 1983. Eu não estava programado para gravar esse vídeo, mas, cara, baita treino que aconteceu agora há pouco lá na Cidade do México, e que na verdade, correção, não é GP do México, é o Grande Prêmio da Cidade do México, por motivos comerciais, pelo mesmo motivo que a gente tem o Grande Prêmio de São Paulo, porque a Liberty Media e a Fórmula 1 esperam que em algum momento o Rio, por exemplo, tenha um autódromo para receber o GP Brasil. Então vamos lá. Lando Norris é o grande vencedor desse quali, porque entregou a melhor performance ao longo de todo o final de semana. Tá andando mais do que o Piastri, porque pelo visto deu uma pane no australiano, e o Norris consegue essa posição de largada em um circuito que é relativamente mais complicado para se ultrapassar, no momento certo. É óbvio que a gente tem uma corrida para acontecer, mas se terminar do jeito que largar, o que é difícil, sincero e honestamente, eu acredito que a Red Bull vai trabalhar com uma estratégia para colocar o Verstappen mais à frente, mas se terminar do jeito que começar, o Norris sai do México como líder do campeonato mundial. E aí a gente tem outros fatores contando contra o Piastri, contando contra o Verstappen. A Ferrari apresentando bom desempenho, como a gente pôde observar, com Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Quem poderia imaginar que a essa altura do campeonato a Ferrari fosse entregar bom desempenho em um circuito onde a potência do motor exige, e a Ferrari tem um bom motor. O problema da Ferrari é o acerto com o carro, as questões aerodinâmicas do carro. Então está mais do que provado que a Ferrari pode ser competitiva num dos circuitos mais complexos nos aspectos de potência e desempenho. Da mesma forma que a gente pode dizer que a Mercedes também vem bem com o George Russell na quarta posição, algo que também já era esperado. O Antonelli não foi tão bem, mas ainda assim vai largar em sexto, ao lado do Oscar Piastri, que herda a sétima posição, já que o Carlos Sainz tem uma punição de 5 posições. Então, lembra daquele lance de que, beleza, é possível o Verstappen vencer todas as corridas, mais as corridas sprint que restam, e o Piastri ficar na terceira posição e com isso o Verstappen ser pentacampeão do mundo? Ok, possível, mas é uma missão muito difícil. Se torna a cada prova algo complicado. E muita gente se esquece que para o Verstappen conseguir esse objetivo de quinto título mundial, ele tem que ser perfeito em todas as provas até o final da temporada. Pois é, a Red Bull nesse final de semana não está tão bem assim. Verstappen brigou com o carro ao longo de todo o qualificatório, teve alguns erros que resultaram na perda de 1 ou 2 décimos. É claro que a diferença em relação ao Norris foi monstruosa, quase meio segundo, 484 milésimos, e o ritmo de corrida da McLaren deve estar bem aceitado para que o Norris vença ou tenha uma boa posição, pelo menos chegando à frente do Verstappen. E aí, se o Verstappen não vencer amanhã no México, complica de vez a situação do piloto holandês para esse possível, mas cada vez mais complexo, quinto título mundial.
Então, vamos observar com atenção esse GP do México, porque as chances do Verstappen de ser penta podem diminuir drasticamente em função de tudo o que vai acontecer na prova amanhã. Ele conta muito com a estratégia da Red Bull para poder colocar ele mais à frente e conta mais ainda com algum eventual maior desgaste de pneus, principalmente da Ferrari. Temos que ficar de olho no ritmo de corrida da Ferrari, não em função do Norris, não em função da McLaren, mas em função da Red Bull. O grande fiel da balança contra o Verstappen pode ser justamente a Ferrari, com os dois carros à frente do piloto holandês. Se bem que não dá para descartar absolutamente nada do Verstappen, uma vez que ele é o melhor piloto da Fórmula 1 e ele está num ótimo momento. Ótimo momento que não é o do nosso amigo Oscar Piastri. Não venham vocês me dizer que a McLaren está favorecendo o Norris, porque não é isso que está acontecendo. O Piastri realmente deu um crepe na cabeça dele, porque a diferença dele para o Norris é de quase 6 décimos, 588 milésimos de diferença. E o Norris está entrando numa sequência muito positiva, com uma melhor performance, ao mesmo tempo que o Piastri tem a sua sequência de erros, não só nas corridas, como aconteceu nas últimas 4 provas, além dos incidentes do problema todo que aconteceu na sprint dos Estados Unidos, e também os erros individuais que ele cometeu nas últimas corridas, como também a queda de desempenho que até então a gente não testemunhou. Na verdade, o Piastri, desde que a Fórmula 1 voltou das férias, ele não está entregando um desempenho que fosse no mesmo nível que ele entregou na primeira metade da temporada. E está cada vez mais claro e evidente que ele tem uma série de pilotos alugando um apartamento na cabeça dele. E isso está cada vez ficando mais claro. Eu não teria gravado esse vídeo se o treino no circuito Hermanos Rodrigues fosse meia boca. Eu só estou falando sobre isso agora porque foi algo muito mais empolgante do que a média. Algo que pode ser mais um ponto de reviravolta para esse campeonato que, sim, com exceção de 2021, é o mais empolgante da década. Porque, tudo bem, a disputa em 2021 foi polarizada entre 2 pilotos, mas aqui temos uma disputa entre 3 ou 4 contenders, na verdade 3, porque eu não acredito que o George Russell tenha chances de título a essa altura do campeonato, mas que temporada empolgante e que quali que pode mudar tudo. O Lando Norris, tudo que ele precisa fazer amanhã é largar direito. E manter o carro na pista durante 1h30, mas principalmente largar direito. Essa prova vai ser muito decidida na largada e muito decidida nas estratégias que os pilotos estabelecerem. E fiquemos de olho nesses 3 pilotos, Leclerc, Hamilton e Verstappen. A tônica da corrida vai estar em tudo que esses 3 fizerem dentro de pista, dentro das estratégias estabelecidas. E que bom que o quali do México foi desse jeito, tá? Que bom que o quali do México colocou aquela pimenta para transformar esse campeonato que já está muito movimentado, que já está empolgante, em algo ainda mais empolgante. Eu tenho certeza que os fãs da Fórmula 1 ganharam vários motivos para assistir ao GP da Cidade do México amanhã. Que pena que eu vou ter compromisso da vida offline. Eu teria muita vontade de assistir essa corrida ao vivo, comentar com vocês nas redes sociais, mas os meus comentários vão ficar para segunda-feira. Por fim, vale aquela coisa, né? Nada é definitivo nessa temporada 75 da Fórmula 1. Nada é definitivo nessa Fórmula 1, onde você tem 3 pilotos disputando o título. E para o México, imagina como será o GP do México no ano que vem, quando o Sérgio Pérez estiver pilotando pela Cadillac. Olha, falo com gosto, tá? Gracias por todo, México. ¡Viva México, cabrón!